Olá, seja bem-vindo a essa segunda aula. Nessa aula nós vamos falar a respeito de relacionamentos. Nós vamos ver como começar a criar os relacionamentos entre as tabelas que nós criamos, as tabelas de dimensões, com a nossa tabela FATO, tabela de lançamentos financeiros. Aí nós vamos observar quais os cuidados nós precisamos ter ao criar os relacionamentos entre essas tabelas. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de chave primária, o fluxo dos relacionamentos, ou a direção dos relacionamentos, a cardinalidade desses relacionamentos e alguns cuidados que nós precisamos ter na hora de criar os relacionamentos entre as tabelas fato com as tabelas dimensão, ok? Vamos começar então observando as tabelas que nós criamos a partir da nossa tabela fato. Muito bem, então vamos olhar aqui o relacionamento das tabelas que nós criamos a partir da nossa tabela fato. Vamos alternar aqui da visão, aqui nós já estamos dentro do Power BI, nós já fechamos e aplicamos lá no Power Query e voltamos aqui para o Power BI. Então aqui nós vamos alternar para o modo dados. Então depois de alternar aqui para o modo modelo, aliás, modo dados, a gente consegue observar o conteúdo de cada uma das tabelas. Por exemplo, essa daqui é a nossa dimensão de datas, a de calendário com o PQ de Power Query, né? Nós criamos ela no Power Query. Então aqui eu tenho a coluna de datas, as colunas que nós adicionamos com o ano, mês, dia, nome do mês, nome do dia, se é dia útil ou não, trimestre, semestre e dia da semana, ok? Nós temos aqui também a nossa tabela de centro de custo, que nós extraímos da tabela fato, a tabela de cliente e fornecedor, que nós também extraímos de lá, a de empresas, extraída também do lançamento, e tem a nossa tabela de lançamentos, que é a nossa tabela fato. Vamos colocar um Fzinho aqui do lado dela para ficar identificado como a tabela de fato. F lançamentos vai ser a nossa tabela principal. E aí na modelagem de dados para BI existe o conceito de tabela fato e tabelas dimensões. Se nós observarmos aqui alternar para a exibição do modelo, aí sim nós vamos compreender o que essa modelagem, como que ela pode ser exemplificada, como que ela pode ser demonstrada no diagrama que é chamado diagrama de estrela, que seria o que? Uma tabela principal no centro e as tabelas dimensão ao redor dessa tabela estrela. Com exceção aqui da nossa tabela de calendário, todas as outras já se relacionaram. Por quê? Como a gente extraiu a informação aqui da nossa tabela fato, automaticamente a chave primária que nós exportamos ou que nós criamos a tabela dimensão tem a mesma nomenclatura e o mesmo tipo da tabela fato. Então ele já percebe automaticamente o relacionamento entre essas tabelas. Então quando a gente faz a extração de um arquivo único para tabelas de dimensão, facilita nessa hora, porque o relacionamento já ocorre automaticamente, na maioria das vezes. Nós temos aqui essa de calendário baseada no Excel, nós vamos deixar ela de lado, e temos a nossa de calendário que nós criamos no Power Query. É essa que nós vamos usar. Então qual é o relacionamento que a gente vai precisar fazer com essa tabela de calendário e a tabela fato? Nós vamos precisar escolher primeiro qual é o tipo de análise que nós vamos fazer. Por quê? Na tabela fato nós temos várias colunas de data. Então eu preciso escolher qual é a medida. Então a gente precisa escolher. Então nós precisamos escolher qual é o tipo de análise que nós vamos fazer. Como nós vamos analisar através de um fluxo de caixa, eu preciso levar em consideração qual das datas? Criação, vencimento, baixa, qual das datas? Nós vamos levar em consideração a data de vencimento. Então é a coluna data de vencimento que eu vou relacionar com a minha coluna lá de calendário, da minha dimensão de datas, a coluna datas. Porque eu quero desenhar o nosso fluxo de caixa com base no vencimento da informação, seja pagamento ou recebimento, ok? Então nós vamos clicar aqui em cima da tabela dimensão, na coluna datas, e vamos arrastar ela para cima da nossa tabela fato no campo data de vencimento. Isso já vai criar um relacionamento entre essas duas tabelas. Vou arrastar um pouquinho aqui para baixo só para a gente ver a ligação, né? O conector aqui da relação. Quando nós paramos o mouse em cima de um conector, ele marca ou ele sombreia as duas colunas que fazem parte desse relacionamento. No caso aqui, datas na de calendário e data de vencimento na F lançamentos. Se eu der dois cliques aqui, eu vou
abrir a janela de relacionamentos e vou conseguir enxergar como esse relacionamento foi construído. No caso aqui, ó, na nossa AD Calendário, eu tenho a coluna de datas e lá na nossa F Lançamentos, a coluna data de vencimento. Aqui embaixo ele me mostra qual é a cardinalidade desse relacionamento. Olha, é muitos para um, na verdade é um para muitos. E esse é o padrão que na maioria dos casos a gente vai adotar, quase 100% das vezes. Partindo de 1 da tabela de menção, ou seja, na tabela de menção só existe uma ocorrência dessa informação, mas na nossa tabela fato eu posso ter N ocorrências dessa mesma informação. Exemplo, a data 1º de janeiro de 2020, na minha tabela de menção, ela só pode ter uma única ocorrência. Mas na minha tabela fato eu posso ter N títulos lançados nessa mesma data, 1º de janeiro de 2020. Então por isso que o relacionamento é 1 para N. Qual é a direção do filtro cruzado? Também nós vamos priorizar a direção única, ou seja, a tabela de menção filtra a tabela fato. Essa é a direção do filtro cruzado que a gente vai adotar. Direção única partindo sempre da tabela de menção para a tabela dos fatos, ok? Esse vai ser sempre a direção que nós vamos priorizar do nosso filtro, do nosso relacionamento. E aqui no conector isso já está traduzido. Se nós observarmos aqui, eu tenho um 1 aqui em cima da minha AD Calendário, mostrando a direção do fluxo, ou seja, o filtro está partindo da minha tabela de menção, e eu tenho um filtro que ele parte de 1 para asterisco, ou muitos, ou seja, de 1 para N aqui na minha tabela fato. É assim que nós podemos ler as informações que estão no conector, não precisa nem entrar no relacionamento para ver como que foi construído esse relacionamento, tá ok? Então vamos agora analisar o relacionamento das outras tabelas. Então no caso das outras tabelas, como é que está esse relacionamento? Se nós observarmos aqui a direção dos filtros no conector, nós vamos observar que está da mesma forma, partindo o filtro da tabela de menção, com uma única ocorrência. Lembra que lá atrás, quando a gente estava limpando a tabela, a gente eliminou as duplicatas? É justamente para que o filtro funcione da maneira correta. Então nós botamos lá uma única ocorrência, por exemplo aqui de empresas, do código da empresa, mas na minha tabela de lançamentos eu posso ter a coluna, né, código da empresa sendo repetida várias vezes, já que cada título também armazena o código da empresa onde foi feito esse lançamento. Mesma coisa para cliente fornecedor, parte de 1 para N, e dos centros de custo, também de 1 para N. Então esse é o tipo de modelagem de diagrama, o diagrama de estrelas, que nós vamos priorizar sempre na hora de construir nossos projetos. Por quê? Porque ele já foi desenhado para otimizar a análise dos dados. Se a gente começa a colocar muitas tabelas num formato de cascata, por assim dizer, digamos que essa tabela aqui fosse um atributo do cliente fornecedor. E ao invés de eu agrupar ou sintetizar essas informações aqui na minha tabela de menção de fornecedor, eu precisasse ter uma tabela auxiliar. Então como que isso funcionaria? Funcionaria num diagrama que é chamado no mercado de snowflake, ou floco de neve, porque eu tenho uma tabela intermediária para poder relacionar as informações do atributo do cliente fornecedor com a minha tabela de fornecimento, nesse exemplo que eu citei. Então esse é um modelo que em pequenos conjuntos de dados, uma massa de dados pequena, não faz tanta diferença, mas num volume grande de dados, isso pode travar o seu sistema. Então agora que a gente conseguiu entender um pouco do funcionamento dos relacionamentos entre a tabela fato e as tabelas de menção, a gente já pode partir para ir lá dentro do Power BI, aliás, aqui dentro já do Power BI, né, mas alternar para a parte de arquivo, alternar aqui para a visualização do relatório e começar a desenhar a construção das nossas fórmulas, dos nossos cálculos para construir o nosso relatório, o nosso dashboard, ok? Então vamos lá. Então, já que a gente estabeleceu o relacionamento entre as tabelas, agora, por exemplo, se a gente quisesse ter um objeto visual aqui nos lançamentos, eu tenho aqui o valor original, vamos usar ele como base. O valor original vai ser a nossa previsão de pagamento. E o nosso valor baixado, nós vamos considerar como sendo o nosso valor realizado, para quando a gente tiver que analisar
além do que é pagamento, o que é recebimento, o que foi previsto e o que foi realizado, a gente vai usar essas duas colunas como referência. Então eu tenho aqui o valor original e vou pegar e vou adicionar também o valor baixado. Pode ver que eles são diferentes porque em alguns lançamentos originais eu posso ter desconto, em outros ainda estão em aberto, não foram baixados, e também vai ter alternância de juros e multas. Juros e multa no caso dos pagamentos. E no recebimento eu posso ter dado algum desconto para algum cliente, então esses valores nem sempre vão ser iguais. Ok? Bom, feito isso, a gente tem aqui já o nosso somatório de todos os lançamentos que estão no nosso conjunto de dados. Show! Agora a gente precisa o quê? Começar a construir os cálculos, e aí vão ser através de colunas e medidas, para a gente poder construir o nosso dashboard. O Power BI ele já tem algumas medidas implícitas. Por exemplo, o valor baixado e o valor original eles já estão vindo como uma soma. Nesse gráfico que a gente incluiu aqui, por exemplo, ele já traz o somatório de todos os valores originais e valores baixados. Se eu quiser fazer uma análise agora desses valores por ano, eu vou precisar usar a nossa decalendário. Aí eu posso vir aqui, ó, na nossa decalendário e incluir no eixo a informação do ano da nossa decalendário. E ó, ele consegue trazer para mim os valores de 2019 e de 2020. Um detalhe é que sempre que a gente cria uma decalendário, uma tabela de datas, a gente precisa definir ela como uma tabela de data. Então aparece para a gente essa opção aqui, ó, marcar como tabela de data. Ela aparece tanto aqui no menu de ferramentas de tabela, como se a gente clicar na reticências aqui do lado do nome da tabela, aparece essa opção também da gente marcar a tabela como uma tabela de data. Então eu vou clicar aqui em marcar ela como uma tabela de data. Ele vai me perguntar qual é a minha coluna nessa tabela, que vai ser a referência de datas. Por isso que a gente nomeou lá a nossa coluna como datas, para ficar fácil, inclusive, de identificar aqui. Ele validou como uma coluna de datas, e agora é só dar OK. Ele já está tratando a decalendário como uma tabela de datas. Então, se eu descer no nível de mês aqui, eu crio um drill down aqui, né, um nível, uma camada a mais de informação, onde eu posso alternar entre ano e mês, ok? Um detalhe aqui no nosso conjunto de dados, e que na verdade ocorre muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente vai construir um conjunto de dados, é a existência de mais de uma coluna de datas na mesma tabela fato. E por isso que eu falei na hora de criar o relacionamento com a decalendário, a gente pensar em qual análise a gente vai fazer. A princípio a gente vai fazer um fluxo de caixa, então eu preciso ter a informação com base no vencimento. Mas digamos que a gente estivesse no mesmo conjunto de dados, querendo também verificar a eficácia ou a efetividade do processo de lançamento das notas fiscais, dos títulos, dos boletos, enfim, da equipe do financeiro. Como que eles estão fazendo, qual o prazo que eles estão levando para poder lançar as informações no sistema. Aí nós precisaríamos, aqui no nosso modelo, de relacionar também a data ou a coluna data da decalendário com a data, por exemplo, da criação do título ou do lançamento do título, da emissão no caso aqui, né? Só que se a gente tentar criar dois relacionamentos das mesmas tabelas, dos dois lados da mesma tabela, duas colunas diferentes, um dos relacionamentos precisa ficar inativo. Ó, se eu tento criar aqui, ele vai relacionar a coluna datas da decalendário com a data baixa da tabela F lançamentos, mas ele fica com essa aparência aqui pontilhada, tá vendo? Isso porque esse relacionamento ele está inativo. Ele não consegue manter dois relacionamentos ativos com as mesmas tabelas. Eu não posso relacionar duas vezes a mesma tabela usando colunas diferentes. Pelo menos em um dos lados, as tabelas, a relação vai ficar inativa. E uma das duas relações vai se tornar inativa. Mas existe um jeito de tornar essa relação ativa só no momento que a gente precisa dessa informação. Não há necessidade da gente criar uma outra tabela de calendário ou criar uma outra tabela só com a data de criação desses títulos. Não precisa. A gente pode ativar esse relacionamento em um determinado momento com uma fórmula e poder usar essa informação só naquele momento específico que a gente precisa aferir a informação. Ok? Muito bem, então agora vamos voltar aqui na exibição de relatório.
Já tem então o cenário desenhado, que aqui nós vamos considerar a princípio a data de vencimento para estabelecer a nossa dimensão de datas. Se a gente precisar criar um indicador relacionado aos lançamentos dos títulos das informações, a gente precisa ativar o relacionamento da tabela de calendário, coluna datas, com a tabela lançamentos, coluna data de criação ou data de emissão do título. Então agora, antes da gente começar a criar as colunas calculadas, as fórmulas, as medidas, vamos tentar brincar um pouco com essas informações sem precisar conhecer nenhuma fórmula, nenhuma consulta, não criar nenhuma medida. O Power BI tem alguns recursos para isso. Um deles são as medidas rápidas, ou seja, são medidas pré-estabelecidas já dentro do Power BI e que sem nenhum tipo de fórmula ou programação você consegue criar essas medidas. Elas estão disponíveis aqui na reticências, ao lado do nome da tabela. Tem aqui, ó, novas medidas rápidas. Ou você pode acessar aqui pelo menu de cálculo, item cálculo aqui, ó, nova medida. Do lado tem uma calculadora com um raiozinho, que é onde você pode adicionar medidas rápidas, ok? Então vamos adicionar uma medida rápida que faça a soma dos valores de pagamento, dos valores originais. A gente já tem aqui uma medida implícita, que é esse campo soma, mas ele tem limitações. Quando a gente precisa fazer a análise, tanto a medida implícita, no caso aqui, o valor baixado do valor original, ele vai ter limitações. Por exemplo, se a gente quisesse comparar os valores de pagamento de 2019 com 2020, nós não conseguiríamos fazer isso. Embora eles sejam demonstrados separadamente aqui no nosso objeto visual, se eu precisar fazer uma comparação entre os dois, eu vou ter dificuldade. E por isso a gente precisa criar as medidas. Mas mais à frente a gente vai voltar a falar disso. Mas vamos criar uma medida rápida para a gente poder ver como seria o comparativo entre anos. Se a gente clicar aqui no item medida rápida, ele vai abrir um menu para a gente escolher os campos ou os dados, né, para criar essa medida. E aqui ele dá algumas opções de cálculo, algumas opções que nós já temos pré-carregadas de opções de cálculo. Por exemplo, valores de agregação por categoria, média, variação, mínimo. Filtros, ou seja, o valor filtrado ou o valor selecionado, a diferença entre o percentual do valor filtrado. Temos também a inteligência de dados temporais, que seria a análise na medida do tempo, na dimensão do tempo, na verdade. Então, o total do ano até a data de hoje, o total do trimestre até a data de hoje, total do mês até a data de hoje, alteração ano a ano, trimestre a trimestre, mês a mês e uma média móvel. Temos também os acumulados, o total acumulado geral, ele faria um acumulado de todo o período e de todos os valores, e filtrando por categoria, seja o filtro aplicado ou não. Tem essas três opções. Além das operações matemáticas comuns que nós já conhecemos e também classificação por texto, né? São medidas de concatenação de informações e também de classificação. E aqui são nossas tabelas, que a gente pode selecionar a coluna ou o campo que vai sofrer esse cálculo e aí podemos criar nossas medidas. Eu vou criar aqui uma medida do total do ano até agora. Basta selecionar aqui, ó. Vou escolher o valor base, que é o nosso valor original. E aqui eu seleciono a coluna de data da nossa tabela de datas, no caso a de calendário. Então vou selecionar ela aqui e arrastar a coluna datas para cá. Quando eu dou um OK, ele já vai criar a nossa medida. Como eu selecionei aqui dentro da tabela, né, da de calendário, ele criou a medida dentro da de calendário. Lembrando que as medidas são universais, ou seja, independente de onde você criou ela, ela pode ser utilizada em qualquer parte do seu conjunto de dados, enquanto que a coluna ela é local, ou seja, se você criar uma coluna na de calendário, você, para realizar cálculos, obrigatoriamente você vai realizar com ela dentro da de calendário. Você não consegue transitar com as colunas para outras tabelas, então ela é local. As medidas são universais, você pode usar em qualquer parte do seu conjunto de dados. Arrastando a nossa medida aqui para a área de trabalho. Vamos ver se ele conseguiu criar para a gente o valor acumulado. Ó. Pelo visto aqui não deu muito certo. Ele não conseguiu entender a cardinalidade correta do ano, tanto que ele está trazendo aqui
o mesmo valor que a nossa medida implícita. Então essas são algumas limitações da medida rápida. Se a gente clicar aqui em cima, ele vai mostrar a sintaxe, como é que ele construiu esse código. Eu vou tentar ver se tem algum erro de sintaxe aqui. Ó, ele pegou, essa função de filtro aqui, ele traz todos os intervalos de datas até o dia de hoje no ano. Como a gente não tem nenhum contexto selecionado de ano, aí ele traz de todo o período. Eu vou tentar colocar aqui um filtro do ano e ver se ele vai entender corretamente a informação agora. Vou botar aqui um objeto visual, transformar em segmentação de dados e vou selecionar aqui só o ano de 2020. Vamos ver se ele vai entender. Se ele vai conseguir trazer. Outro problema que pode ser é que, como o nosso conjunto de dados tem exemplos de valores futuros, então realmente ele está acumulando todo o período, todo o ano. Pode ser isso também. Eu vou selecionar o mês aqui, colocar também um objeto visual. Vamos tentar entender se é isso mesmo que ele está fazendo. Nós estamos no mês 7. Então vou selecionar aqui o mês 7. Ele tem que trazer aqui todo o valor de janeiro até o mês 7, já que a gente selecionou esse contexto. Pelo visto, agora sim ele conseguiu identificar a informação, o acumulado, né? Pode ver que aqui na medida implícita, ou seja, ele está considerando só o contexto do mês, julho. Aí ele trouxe esse valor aqui, ó, de 7.448.000. Aqui ele traz o valor acumulado, 49.341.769. Se a gente descer aqui no nível de mês, vamos descer aqui o nível de mês. Aliás, tem que ser o nível de ano, né? Vou botar aqui, vou tirar o ano aqui nessa granularidade no objeto de baixo e vou selecionar todos os meses do ano até julho. Mês 1. Aí. E aqui pode ver que ele não alterou o valor, continua 49.341. Já aqui embaixo, ele trouxe agora todos as ocorrências, todos os meses. Se a gente transformar aqui em tabela, a gente vai ter uma visão mais clara do que ele fez. Alternei aqui para o objeto visual tabela. Aí ele trouxe aqui, ó, o valor original total 49.341.769. Então, quando eu tenho o contexto selecionado, ele consegue entender aqui na medida implícita que é o valor acumulado daquele período. E aí fica igual ao valor acumulado que ele trouxe aqui com o contexto selecionado. Se eu tiro aqui o 2020, olha o que vai acontecer. Ele não consegue entender como que ele vai organizar essa informação. Ele continua trazendo aqui o valor acumulado de 2020, com os meses selecionados aqui, mas aqui ó, ele já perdeu a referência. Se eu seleciono 2020, aqui ele me traz o somatório geral e a minha medida aqui que acumula o período no ano também funciona. Vamos selecionar o mês 8 aqui. Olha o que vai acontecer. Ó. Ele continua com 49.341.769. Por quê? Agosto é futuro. Então ele acumula de janeiro de 2020 até o mês atual, né? O mês que ele está considerando como atual. A função year to date que está considerando como a data de contexto. Então essas medidas rápidas que o Power BI já traz embarcado aí no programa, a gente não precisa construir fórmulas, elas são muito úteis, principalmente quando a gente está começando. Mas depois a gente vai precisar fazer algumas análises e elas têm algumas limitações, você vai precisar ajustar ela. E aí não vale muito a pena, é melhor você construir do zero as suas medidas, porque aí você tem total controle de que ela está executando aquilo que você espera. Ok? Mas para quem está começando e quer estudar um pouco as medidas, pode usar elas também, inclusive para ver o que o Power BI está fazendo por trás. Então se a gente selecionar aqui a nossa medida criada, na sintaxe aqui a gente já consegue perceber que ele usou a função
total year to date, ou seja, ele pega um conjunto de datas até a data atual do sistema, né, até o período que a gente está analisando. Se a gente tentar escrever aqui essa fórmula, ele já dá a sintaxe para a gente. Eu vou voltar aqui e tentar escrever ela. Ele avalia uma expressão. Ele avalia uma expressão durante o intervalo que começa no primeiro dia do ano e termina com a última data na coluna de data especificada após a aplicação dos filtros especificados. Então, o que ele está fazendo? Ele está indo lá no ano de 2020, 2019, que é onde a gente tem informações. Ele pega 1º de janeiro e 31 de dezembro, esse intervalo de datas. Se eu tiver lançamento nesse intervalo, ele considera todo o período. Se a gente quisesse que ele considerasse só até a data de hoje, a gente precisaria limitar essa análise para ele. Nessa fórmula, do jeito que está aqui agora, ele está indo até 31 de dezembro. Então, se eu não seleciono um contexto, ele pega o valor do ano todo e considera como o contexto de análise. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de usar as medidas rápidas para ver se a gente não está deixando passar despercebido alguma informação. Mas serve muito no começo para a gente estudar, para a gente entender um pouco da sintaxe dos comandos, das fórmulas e também para usar no dia a dia, né? Enquanto ainda não está tão habituado com as fórmulas DAX, a medida rápida ela ajuda muito a gente construir algumas análises. Mas recomendo fortemente que vocês se aprofundem em DAX, né? Em aprender as fórmulas DAX e como utilizar elas. Então essas medidas rápidas que o Power BI já traz embarcado aí no programa, a gente não precisa construir fórmulas, elas são muito úteis, principalmente quando a gente está começando. Mas depois a gente vai precisar fazer algumas análises e elas têm algumas limitações, você vai precisar ajustar ela. E aí não vale muito a pena, é melhor você construir do zero as suas medidas, porque aí você tem total controle de que ela está executando aquilo que você espera. Ok? Mas para quem está começando e quer estudar um pouco as medidas, pode usar elas também, inclusive para ver o que o Power BI está fazendo por trás. Então se a gente selecionar aqui a nossa medida criada, na sintaxe aqui a gente já consegue perceber que ele usou a função total year to date, ou seja, ele pega um conjunto de datas até a data atual do sistema, né, até o período que a gente está analisando. Se a gente tentar escrever aqui essa fórmula, ele já dá a sintaxe para a gente. Eu vou voltar aqui e tentar escrever ela. Ele avalia uma expressão durante o intervalo que começa no primeiro dia do ano e termina com a última data na coluna de data especificada após a aplicação dos filtros especificados. Então, o que ele está fazendo? Ele está indo lá no ano de 2020, 2019, que é onde a gente tem informações. Ele pega 1º de janeiro e 31 de dezembro, esse intervalo de datas. Se eu tiver lançamento nesse intervalo, ele considera todo o período. Se a gente quisesse que ele considerasse só até a data de hoje, a gente precisaria limitar essa análise para ele. Nessa fórmula, do jeito que está aqui agora, ele está indo até 31 de dezembro. Então, se eu não seleciono um contexto, ele pega o valor do ano todo e considera como o contexto de análise. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de usar as medidas rápidas para ver se a gente não está deixando passar despercebido alguma informação. Mas serve muito no começo para a gente estudar, para a gente entender um pouco da sintaxe dos comandos, das fórmulas e também para usar no dia a dia, né? Enquanto ainda não está tão habituado com as fórmulas DAX, a medida rápida ela ajuda muito a gente construir algumas análises. Mas recomendo fortemente que vocês se aprofundem em DAX, né? Em aprender as fórmulas DAX e como utilizar elas. Então, outro recurso que vai ser interessante para quem está começando, ainda não se familiarizou com as funções DAX, em criar essas medidas, é utilizar a medida implícita. Como eu falei, a gente já tem aqui uma soma dos valores. E, por exemplo, digamos que a gente quisesse demonstrar, além da soma, a gente quisesse demonstrar também os maiores pagamentos, ou o maior pagamento, o menor pagamento e a média de pagamentos. Nós poderíamos pegar aqui o valor de campo original, que é a nossa referência, é o que a gente está analisando, o valor original por enquanto. Nós podemos pegar esse valor, eu vou transformar ele aqui no objeto visual de cartão. E toda medida implícita no Power BI, a gente tem a opção de vir aqui na parte de visualizações, na formatação do campo aqui, e nessa setinha a gente consegue ver algumas variações do tipo de agrupamento que ele está fazendo, do tipo de função, do tipo de operação que ele está fazendo com aquela coluna. No caso aqui ele está somando, a gente poderia alternar aqui para média, ele faz uma média aritmética,
Ele vai pegar todos os títulos, a soma da coluna valor de todos os títulos, dividir pelo número de linhas e trazer o valor médio de pagamento ou de recebimento que a gente tem no nosso conjunto de dados. Além da média, a gente pode ter o maior pagamento ou maior recebimento. Se a gente quisesse criar um dashboard com essas informações, basta vir aqui na setinha, alternar para mínimo para saber o menor valor que foi pago, ó, 1 centavo, e o maior valor, aqui ó, máximo. É um valor de recebimento provavelmente. A gente pode também usar a medida implícita para quê? Para ver uma contagem distinta, por exemplo, quero saber quantos títulos foram lançados no mês. Eu poderia usar aqui a contagem distinta, eu teria aqui, nesse objeto visual, o número de títulos que foram lançados ou de movimentos que eu tive naquele mês. Posso ter também o desvio padrão, variação, mediana e assim por diante. Então, por que criar medidas? Por que criar fórmulas? Mais à frente a gente vai ver que é necessário, na verdade, criar essas fórmulas para a gente poder fazer uma análise inteligente dos dados, seja na dimensão de tempo, de empresas, de centro de custo. A gente vai precisar criar as colunas, as medidas com o auxílio das funções DAX. Não tem jeito, a gente precisa realmente fazer a criação dessas medidas, dessas colunas, usando as funções DAX. Então aqui no nosso exemplo nós vamos criar uma análise de fluxo de caixa. Nós vamos precisar construir aí algumas medidas. Eu vou construir uma medida para ter uma análise da soma dos valores de pagamento, de recebimento, dos valores que estão em aberto, dos valores que já estão vencidos e dos valores que já foram baixados. Então a gente vai construir essas medidas, ok? Primeira medida que a gente vai construir é uma soma dos valores originais, que vão ser os nossos valores previstos. No nosso modelo, a gente vai considerar o valor original como sendo o valor previsto. Se a gente precisar fazer uma análise do previsto e realizado, o valor original vai ser o nosso valor previsto. Vamos lá? Então, como que a gente cria as medidas? Como eu falei, as medidas são universais, eu posso criar em qualquer tabela. Mas antes, vamos criar uma tabela para armazenar as nossas medidas, que a gente consegue organizar todas as medidas no mesmo lugar. E ao invés de a gente ficar procurando aqui onde é que está a medida valor, onde é que está a medida acumulado, a gente centraliza todas as medidas numa única tabela. Como é que a gente faz isso? Aqui na página inicial mesmo do Power BI, a gente pode vir aqui em inserir dados. Ele vai abrir para a gente uma tela de input, como se a gente fosse criar uma tabela manualmente. Nós vamos nomear essa tabela como underline medidas. Por quê? Como tem um underline, esse caractere vai jogar ela lá para cima, ela vai ficar no topo das nossas tabelas. Então fica fácil da gente identificar onde é que está a tabela de medidas. Basta clicar em carregar, não precisa fazer input de nenhuma informação. Então depois que eu criei a nossa tabela de medidas, ó, ela já veio aqui para cima. Fica fácil da gente identificar onde é que ela está. E nós vamos agora criar todas as nossas medidas para cá. A medida que a gente criou aqui, aquela medida rápida, a gente pode transferir ela para essa tabela também. Basta a gente selecionar ela aqui. E aí selecionar, deixar ela assim, sombreada de cinza. Aí vão ser habilitados esses itens aqui no menu, ó, na faixa de opções. E aí na ferramenta de medidas tem aqui, ó, tabela inicial. Aí nós vamos selecionar aqui a tabela que nós criamos, a tabela underline medidas. E aí essa medida vai ser transferida para essa outra tabela que nós criamos. Ok? E aí a partir de agora a gente pode criar as nossas medidas clicando nas reticências ao lado do nome da tabela medidas. Antes de criar uma nova medida, eu vou excluir essa coluna 01 aqui, coluna 1. Ela não tem serventia nenhuma, foi só para a gente poder criar a tabela mesmo. Então, clicando aqui em reticências do lado da nossa tabela medida e vamos adicionar uma nova medida. E essa medida vai ser a soma, digitar aqui o nome da medida, soma valor original. Vai ser o nosso valor previsto. Eu vou botar... O que vai ser essa medida? Vai ser uma soma, aí nós vamos usar a função sum. A sintaxe da função sum é só a gente especificar a coluna que a gente quer fazer a soma. E automaticamente ele vai lá na tabela e soma todos os valores da coluna. Então, é uma sum de qual tabela? Vai ser da nossa tabela F lançamentos e da coluna valor original. Essa vai ser a expressão. Quando a gente der um Enter, a gente já vai ter criado a medida de soma dos valores originais. Então vou adicionar aqui agora a medida que a gente criou, valor da soma, né?
soma dos valores originais, e vamos ver o valor que ele vai trazer aqui para a gente. Vou alternar para cartão. Então esse aqui seria a soma dos nossos valores originais. Agora note que é o mesmo valor que a gente tem aqui da coluna valor original, quando a gente não tem o contexto selecionado, né? Na verdade, ó, o valor original é o mesmo valor que tem aqui na nossa coluna de valor original com a medida implícita. Então, mais uma vez, por que criar medidas, né? Como eu falei, na hora que a gente precisar fazer uma análise inteligente dos dados, seja na dimensão de data, seja em outras dimensões, nós vamos precisar da informação em formato de medida. Se eu precisar fazer uma análise na dimensão do tempo, eu vou ter restrições, vou ter limitação. Então, necessariamente, a gente precisa criar uma medida, tá ok? Vamos dar sequência aqui então. Então, a próxima medida que a gente vai precisar criar é agora uma soma dos valores baixados. A gente tem aqui a coluna de valor baixado e vamos criar uma medida para fazer o somatório dessa coluna. Então, vamos vir aqui na nossa tabela de medida, reticência, nova medida, sintaxe é a mesma, uma soma do valor baixado. Vamos usar a função sum novamente. Então, vamos botar aqui soma valor baixado. Vai ser uma função sum da coluna valor baixado. Observe que quando a gente vai selecionar o campo, ao invés de digitar o nome da tabela, é mais recomendável que a gente digite o nome do campo, que aí automaticamente o Power Query, o Power BI, ele já reconhece o nome da coluna e qual tabela ela pertence. Fica muito mais rápido. Dê um Enter aqui. Vamos selecionar aqui e botar do lado, para a gente ter um comparativo dos valores. Transformar em cartão para ficar mais fácil de visualizar. E aqui está a soma. Pode ver que é o mesmo valor da medida implícita. Ok? Agora, eu preciso diferenciar o que é pagamento e o que é recebimento. Como a gente já tem uma medida criada para valor original e para valor baixado, agora eu quero diferenciar o que é pagamento e o que é recebimento. E aí nós vamos começar a usar uma função, na verdade a principal função DAX que nós utilizamos no Power BI, que é a Calculate. Ela é uma função que analisa um contexto de filtro, ela é modificada pelo contexto de filtro. Então ela é capaz de pegar, por exemplo, a soma dessa coluna, valor original, ou da coluna valor baixado, e alterar de acordo com o filtro que a gente especificar, com o contexto que a gente especificar. Vamos criar então nossa primeira medida usando a função Calculate. Nova medida. E nós vamos usar a sintaxe da Calculate para poder pegar o valor original. Então vamos botar aqui que vai ser a soma dos recebimentos originais. Nós vamos usar a Calculate. E como nós já criamos aqui a medida, a gente não precisa voltar lá e realizar de novo a expressão da sum, a soma da coluna. A gente pode simplesmente chamar a medida que nós já criamos. Ó. Soma do valor original. Então, ao invés de eu criar aqui a sum e chamar a coluna, eu posso simplesmente chamar a medida. O segundo argumento da nossa função Calculate é o filtro. Como que a gente quer filtrar essa expressão? No caso, a gente quer diferenciar o que é pagamento do que é recebimento. Então, nós temos uma coluna lá, que é a PagRec, que faz a distinção, o que é pagamento e o que é recebimento. Código 1 é recebimento, código 2 é pagamento. Então, eu vou definir aqui que ele só vai fazer essa soma do valor original para mim, enquanto essa coluna PagRec for igual a 2, que é igual a pagamento. Então, ele vai ser... Aliás, aqui a gente está criando a medida de recebimento, então vai ser o código 1. Então, ele só vai somar enquanto essa coluna PagRec tiver com o valor de 1. E aí ele vai realizar para a gente a soma dos recebimentos. Criou aqui a medida, se eu arrastar para cá, ó, transformar num cartão. Aí nós temos agora o valor total de recebimento, o valor original total dos valores de recebimento. Então, a diferença entre esse daqui e esse daqui é o meu valor de pagamentos. Teoricamente é isso que vai acontecer. Então vamos clicar aqui em cima da última medida que nós criamos. Eu vou copiar a sintaxe, porque o que vai alterar aqui é só o código
e também o nome aqui. Então vou adicionar uma nova medida e vou mudar apenas o código da coluna PagRec e o nome da medida. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou mudar de recebimentos para pagamentos. Pagamentos. E aqui o código, ao invés de ser código 1, vai ser código 2. Quando eu der o Enter, vou selecionar a medida criada, arrastar para cá e vamos ver qual é o valor dos nossos recebimentos. Aliás, dos nossos pagamentos. Ó, 31,81. Se a gente somar esses dois valores, vai dar exatamente igual à nossa medida, que é a soma geral do valor original. Ok? Agora a gente já consegue, por exemplo, avaliar ou comparar essas duas informações, recebimentos e pagamentos. A gente pode pegar esse valor, dividir por esse valor e a gente vai ter o percentual dos títulos que são correspondentes a recebimento e a pagamento. Percentual do montante, né, de pagamento e de recebimento. A gente pode fazer a mesma coisa para contagem. Na sequência agora vamos criar uma medida de contagem, porque aqui a gente criou uma medida que soma a coluna de valor. Agora eu quero saber quantos títulos eu tenho lançado na minha tabela, na minha planilha de lançamentos. Vamos fazer essa contagem. Então na sequência aqui vamos criar agora a nossa contagem de títulos, ok? Então vamos criar uma nova medida e vamos usar agora a função de contagem. Muito bem, nova medida aqui, reticências, nova medida, eu cliquei errado, foi em coluna, tem que ser nova medida. Reticência, nova medida. E a sintaxe é igualzinha à da sum, só que em vez de sum nós vamos usar a função count. Ó, então vamos lá, contagem, títulos. Vai ser igual a uma count. E aí a função count, aqui tem algumas observações. Existem N maneiras de nós contarmos quantos registros nós temos no nosso conjunto de dados. Isso vai depender muito de como está organizado o nosso conjunto de dados. Vou pegar como exemplo a nossa tabela de lançamentos. Ali eu tenho um registro único para cada tipo de lançamento, para cada ID de lançamento. Só que, se na nossa tabela nós tivermos uma repetição dessa coluna que nós vamos contar através da função count, eu corro o risco de ter uma contagem mascarada, de ter uma contagem não distinta, por assim dizer. Então, quando eu uso a função count, ela conta o número de uma coluna, ou seja, o número de linhas de uma determinada coluna. Então, se eu selecionar aqui a coluna F lançamentos e pegar, por exemplo, o código do fornecedor, ele vai pegar todas as ocorrências do código de fornecedor distinta. Se eu der um Enter aqui, eu vou pegar a ID do lançamento, ó, e aí nós vamos ter um número de contagem das linhas a partir dos números únicos da ID de lançamento. Eu vou abrir uma página nova aqui para não confundir com as outras informações. Ó, vou trazer para cá e transformar num cartão. Então eu tenho aqui 9.999 títulos, ok? Se eu pegar a mesma coluna aqui na tabela F lançamentos, a ID do lançamento, ó, e arrastar para cá, lembra da medida implícita? Vou transformar num cartão, ó. Só que aqui ele está somando, né? Nós vamos mudar aqui de soma para contagem distinta. Então, olha, agora ele tem 9.831 títulos. Por que está dando diferença de um para o outro? Porque lá na minha tabela eu posso ter uma ID de lançamento repetida. E aí aqui ele está contando mais de uma vez, enquanto que aqui ele está contando o número de linhas. Se eu mudar agora aqui a coluna, vou pegar aqui na nossa própria medida da contagem. Aliás, vou pegar aqui a medida implícita, ó, da ID do lançamento, e vou mudar de contagem distinta para contagem. Ó, aí ele fica igual, porque ele também está contando o número de linhas, independente se está repetido ou não a ocorrência lá da ID do lançamento. Então, para eu ter uma contagem distinta, eu preciso me certificar que a minha coluna que eu estou levando na minha função count, função de contagem, ela realmente é um número que não se repete, porque se ela se repetir, a minha contagem pode ficar prejudicada. Existe uma maneira de se certificar de que essa contagem é única? Existe. A gente pode usar outras funções DAX que fazem contagem distinta. Vamos usar na sequência a distinct count. Vamos fazer isso.
Então vamos fazer aqui agora com a Count Rows e vamos ver que diferença vai dar. Então se eu pegar aqui a nossa tabela de medidas, eu criei aqui, ó, vou criar a Count Rows, criei aqui ela antes. Como que é a sintaxe da Count Rows? Botei aqui, ó, contagem com a Count Rows, é a mesma coisa. A sintaxe dela é a seguinte: ela me pede a contagem de linhas, de um número de linhas de uma tabela, ela não especifica coluna. Então ela vai pegar todos os registros que tem lá na tabela, independente se tem alguma coisa duplicada ou não, ela vai trazer a contagem dessas linhas. E aí vai servir para a gente explicar, por exemplo, nesse conjunto de dados, uma inconsistência que a gente tem que ter cuidado na hora de criar uma contagem. Então a minha tabela vai ser a F lançamentos, e aí quando a gente der o Enter aqui e arrastar essa medida aqui para a nossa área de trabalho, o número vai dar completamente diferente desses daqui. E eu vou explicar por quê. Então, ó, deu 30 mil registros. 30 mil linhas, né? E a nossa tabela realmente tem mais de 30 mil linhas. Por quê? Cada empresa ali tem um código. Empresa 1, 2, 3, 4, 5. E eu posso ter ali lançamento das 5 empresas, mas que tenham a ID do lançamento igual. Tipo, lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3. Conforme eu mudo de empresa, começa de novo, né? Volta lá no 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu conto aqui de maneira distinta, ele pega lá o lançamento ID 1, ID de lançamento 1, e considera apenas uma vez. Ele não repete e conta 2 vezes porque tem 2 empresas, ou conta 3 porque tem 3 empresas. Então a gente tem que entender bem o nosso conjunto de dados para não ser surpreendido, né, quando vê essas informações distintas na contagem. Então, se eu quisesse contar as linhas da minha tabela, a Count Rows é a função, ela está contando as linhas, dá mais de 30 mil linhas. Se eu quero ter uma contagem das IDs do lançamento de forma distinta, eu posso usar a count, se essa coluna não se repetir, o índice dela não se repetir, ou eu uso a distinct count para ter os números únicos. O problema é que ele não entende o contexto de empresa, da dimensão empresa. Então ele vai contar as linhas apenas das ocorrências únicas. Então se eu tiver a mesma ID de lançamento para a empresa 1, para a empresa 2, para a empresa 3, ele vai contar uma única vez. Eu vou fazer um truquezinho aqui para burlar, não é burlar na verdade, mas para contornar essa situação e permitir que a gente tenha uma contagem distinta, que é criar o quê? Um índice único. Nós vamos voltar lá no Power Query e criar uma coluna de índice. Vai servir para a gente ter uma contagem distinta dos números que não se repetem, mas que quando muda de empresa eu preciso contar esse título também. Então, na verdade, aqui vai se aproximar da Count Rows. Embora a Count Rows esteja contando todas as linhas, inclusive as que se repetem, e não é o objetivo, mas eu também não posso me limitar às ocorrências únicas, já que eu tenho mais de uma empresa no meu modelo de dados. Vamos lá no Power Query e vamos criar um índice, uma coluna de índice para poder contornar essa situação. Então aqui no Power Query, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui na nossa tabela de lançamentos o código da empresa, o número do documento, e se a gente for lá na ID do lançamento, olha, deixa eu pegar aqui uma ID de lançamento, um número que é mais comum, né? Vamos pegar um número baixo, que costuma ser um número mais comum. Aqui vai ficar difícil por conta da empresa, do código da empresa. Como alterna o código da empresa. Mas vamos criar uma coluna de índice que vai ajudar a gente a entender o problema que deu lá na Count Rows, na Distinct Count e na Count. Então nós vamos vir aqui em adicionar coluna de índice partindo do 1. Então ele vai começar a contar a primeira linha a partir do 1 e vai determinar quantas linhas nós temos no nosso conjunto de dados. Então criei aqui a coluna de índice, ó, 1, 2, 3 e aí vai. Então agora se a gente contar essa coluna aqui lá no Power BI, a gente já vai conseguir ter a coluna de índice, a gente vai conseguir ter uma contagem distinta das linhas. E aí tem que ter aquele cuidado da ID do lançamento não se repetir por empresa, né? Vou pegar aqui uma filtragem aqui. Deixa eu filtrar pela... Deixa eu filtrar pelo número do documento. Vou pegar um número de documento aqui baixo. Acho que vai ser... Olha, serve para a gente apresentar aqui as possíveis inconsistências que podem dar no nosso relatório. Então aqui a ID do lançamento, ó, ele não está repetindo o número, mas
eu tenho aqui o mesmo documento, só que para 3 empresas diferentes. Ó. E sendo que um dos documentos é um rateio. Ó. É a mesma empresa, o mesmo documento, a origem também é a mesma coisa, só que o valor está rateado. Ó. Eu tenho esse valor rateado. Na verdade, ele entrou e depois, deixa eu ver o centro de custo. Ó, são 2 centros de custo diferentes. E ele tem 2 IDs de lançamento diferentes. Ok? Agora que a gente tem o índice, ó, uma é o lançamento, a linha 144, a outra é a linha 2040, 2041 e outra a linha 6.916. Então esse tipo de granularidade, esse tipo de nível da informação pode impactar diretamente na contagem, na soma, na hora da gente criar uma medida. Então se certificar que a nossa coluna tem um índice único ou não. Isso é essencial para a gente escolher qual função que a gente vai utilizar. Vamos voltar lá no Power BI e vamos tentar agora usar a função usando o número do documento, que a gente viu que é um índice único, né? Embora a ID do lançamento lá não está se repetindo, quando muda de empresa ela pode se repetir. Ali eu selecionei o número do documento, né? Eu não tinha, ó, tanto que o filtro que eu apliquei, ó, aí agora ficou todo igual. Por quê? Eu selecionei um documento, aí ele é um índice único, aquele documento, o documento número 10. Então, independente da fórmula que eu usei, olha o que acontece. Ele cria a mesma granularidade da informação. Não se repete, as 4 contagens ficam iguais. Se eu for lá e mudar o meu contexto, por exemplo, selecionar por empresa, provavelmente esses números aqui vão dar diferenças apenas no que é distinto e o que não é distinto. Vamos fazer esse teste para a gente entender a mudança desse contexto. Então eu entrei lá no Power Query, vou voltar lá para mostrar para vocês e fiz um filtro por empresa. Serve até para mostrar para vocês que quando a gente vai criar um relatório, um dashboard que tem um volume de dados muito grande, a gente pode usar essa opção de filtro aqui no Power Query para limitar as informações que vão lá para o Power BI e a gente poder processar o nosso relatório, criar o nosso dashboard com mais tranquilidade, sem pesar muito o nosso computador. Principalmente se você tem uma máquina que tem aí seus 8 GB de memória, não usa SSD, você vai ter dificuldade em rodar o Power BI Desktop. Então pode ser a solução você vir aqui no seu conjunto de dados dentro do Power Query e fazer um filtro para de repente 3 meses, aí de repente você pode limitar de novembro de um ano a fevereiro do outro, para você ter o intervalo entre 2 anos também, né, e poder trabalhar essas informações de análise temporal, por exemplo, mês sobre mês, ano sobre ano e assim por diante. Fica essa dica. Então eu fiz um filtro aqui por empresa, botei aqui só a empresa 1 e quando a gente vem aqui no Power BI a gente consegue observar que aí as contagens ficam iguais. Por quê? O número de linhas não se repete a ID do lançamento, nem o número do documento, são números únicos, registros únicos. Então tanto faz eu usar qualquer uma das funções de contagem. Quando eu não aplico o filtro de empresa, eu corro o risco de o número do documento, a ID do lançamento se repetir quando muda de empresa. É como se voltasse do zero, né? Então mudou da empresa 1 para a empresa 2, aí volta o número do documento 1, ID do lançamento 1. Então na hora de contar, fazer a contagem distinta, ele vai ter problema de fazer essa contagem. Então agora que a gente percebeu que é preciso ter esse cuidado na hora de decidir se vai usar a Distinct Count, a Count ou a Count Rows, a gente pode dar sequência aí criando as nossas medidas. Nós já criamos uma medida de contagem, medida de soma. Então criamos aqui, ó, o valor original, aliás, a soma do valor original, a soma do valor baixado. Criamos também a soma dos pagamentos e dos recebimentos originais, são nossos valores previstos. E para a próxima aula a gente vai criar as medidas agora de soma dos valores baixados, para depois a gente aferir a diferença entre os valores previstos e os valores baixados. Depois disso, a gente vai também criar uma medida de acumulado, para a gente saber quanto que a gente tem de valor acumulado de recebimento e pagamento ao longo de todo o período do nosso conjunto de dados. E na terceira aula também a gente vai ver como montar o layout do nosso dashboard. Vou dar algumas dicas para vocês de como montar o layout, utilizando uma imagem de fundo, também aonde posicionar cada objeto visual, seguindo as boas práticas de análise de dados. Então esse foi o conteúdo da segunda aula. Espero ver vocês na terceira aula, onde a gente vai concluir então a confecção do nosso dashboard. Então, para a gente ter um pouco mais de conteúdo aí para reforçar, né, para poder fixar o conteúdo,
eu decidi acrescentar aqui alguns cálculos. Nós vamos fazer algumas brincadeiras com algumas funções DAX para poder fixar o conteúdo aí na mente de todo mundo, beleza? Então aqui a gente já tem a contagem das linhas da nossa tabela, temos também a soma dos pagamentos, dos valores previstos, os valores originais, temos a soma dos recebimentos originais, a soma do valor baixado e a soma do valor original, que seria o nosso valor previsto. Então agora nós vamos criar uma medida para apurar o saldo entre os valores previstos e os valores baixados, e o saldo dos valores de pagamento e recebimento, ok? Então quero saber quanto que eu tinha previsto, quanto que eu baixei, ou seja, já paguei, e quanto que ainda falta pagar. Essa vai ser a primeira medida. Então para fazer isso, a gente cria uma medida e não precisa ter nenhuma fórmula elaborada não, vai ser uma expressão aritmética mesmo. A gente pode usar aqui, ó, vamos colocar como resultado a diferença entre recebimentos e pagamentos, vamos usar a nomenclatura de resultado, ok? Resultado vai ser igual ao valor de recebimento. Ó, sempre que a gente for chamar a variável, a medida ou a coluna, a gente começa digitando pelo nome da coluna ou da medida. Aí ele já localiza a tabela, fica mais fácil. Então, o valor de recebimento original, o valor previsto de recebimento, menos os pagamentos previstos, vão dar o nosso resultado. Vou botar aqui como resultado previsto, porque depois a gente vai precisar replicar essa informação para os baixados, e a gente poder comparar o saldo previsto com o saldo realizado. Vamos arrastar para cá a medida, ó. Transformar em cartão. Então esse aqui seria o nosso valor de resultado previsto. Eu vou criar aqui agora então a medida dos realizados, dos saldos, dos pagamentos e recebimentos realizados, para a gente poder fazer esse mesmo comparativo. Como só vai mudar algumas informações, na verdade, né? A gente vai mudar aqui só o campo, a gente pode ir lá e dar um Ctrl C na medida, adicionar nova medida e usar o Ctrl V. Ok? É bom sempre exercitar, você digitar, né? Porque aí você ativa a memória muscular e fica mais fácil de você reter o conteúdo. Mas para agilizar o processo, eu costumo às vezes, num projeto muito grande que tem muita medida para criar, eu vou fazendo essas duplicações, por assim dizer. Então aqui, em vez do valor original, a gente vai usar o valor baixado. E aqui vamos botar como realizados. Depois vou até mudar o nome aqui, ó. Ao invés de originais, vamos botar como previsto. Fica mais fácil da gente identificar. O recebimento é a mesma coisa. Vou copiar aqui, criar nova medida. E vamos mudar aqui para realizados. E mudar a medida aqui para que está servindo da nossa base, né? Para valor, foi pagamento, agora é recebimento, né? Recebimentos originais que a gente vai mudar para previstos. Na verdade aqui eu estou usando, aqui eu tenho que usar o valor baixado. E sim. E agora no recebimentos originais aqui, vamos botar como previsto. Fica mais fácil da gente identificar também. Ok? Vou arrastar para cá. Transformar em cartão. 148.810 mais ou menos. Ok? Então a soma desses dois valores, na verdade aqui é o recebimento, né? Tem que colocar o pagamento previsto.
31 mil. Se nós pegarmos o valor total original, o valor previsto, vamos chamar aqui de previsto também para ficar fácil, né, da gente relacionar. Vamos arrastar para cá e transformar em cartão. Então, esse com esse dá essa soma aqui, ok? Agora, vamos apurar. Aqui a gente tem a soma dos recebimentos, soma dos pagamentos e o resultado, ou seja, a diferença desse menos esse é igual a esse daqui, ok? Agora eu quero ver qual foi a diferença entre a previsão e a realização. Aí nós vamos fazer o que? Nós temos aqui a soma dos pagamentos previstos e os pagamentos realizados. Então vamos chamar aqui de desvio pagamentos. Vamos criar uma nova medida. Chamar essa medida de desvios de pagamento. E por que é importante aferir esse indicador para as empresas? Porque às vezes a empresa tem um fluxo de caixa apertado e ela precisa às vezes deixar o valor de reserva dela numa conta de investimento, num título. Então se ela resgata esse valor antecipadamente sem necessidade, ela está deixando de ganhar dinheiro. Então ela tem o controle. E como o fluxo de caixa está sendo gerenciado, é extremamente estratégico. A maioria das empresas quebram não por falta de lucro, mas por falta de fluxo de caixa. Não ter o dinheiro para desembolsar e pagar as despesas no momento adequado. Então os desvios de pagamento vai ser o quê? Vão ser os pagamentos previstos menos os pagamentos realizados. Simples assim. Ok? E vamos ter que transformar em cartão. Então, 9,2 milhões, né, de desvio. Aí agora a gente pode comparar quanto que foi o percentual de desvio em relação aos pagamentos. A gente pode comparar ele com os pagamentos previstos ou com os pagamentos realizados, dependendo da métrica que a gente quiser analisar, a gente vai usar um ou outro, ok? Para fazer essa comparação, a gente usa uma função chamada divide ou divide aqui do DAX. Vamos pegar aqui uma nova medida. Vamos chamar aqui de percentual desvio pagamentos. Estou botando o nome bem extenso assim para ficar fácil da gente identificar as medidas, né? Aí talvez você queira usar um código no seu projeto, vai do gosto de cada um, ok? Então vamos lá. Vamos chamar aqui a função divide, ela tem 3 argumentos, né? 2 obrigatórios e 1 alternativo. O numerador, o denominador e o resultado alternativo se der algum problema na divisão. Então nosso numerador vai ser o desvio de pagamento. Desvio de pagamento e o denominador, aqui é vírgula, e o denominador vão ser os pagamentos, eu vou comparar com os pagamentos realizados. Aliás, são os pagamentos previstos. Ok? Soma dos pagamentos previstos. Não vou querer resultado alternativo. Arrasto para cá, transformo em cartão. E vamos selecionar aqui a nossa medida para transformar ela em percentual. Pronto, aí, ó. Então tem aqui 28,36% dos meus pagamentos previstos tiveram algum desvio. Ou seja, na verdade, eu tive um desvio de 28,36% nos meus pagamentos. Eu previ um valor e 28,36% desse valor não foi realizado. Então, tive um desvio grande aí, né? Uma métrica para ser aferida, indicador bem alto. Então, para uma empresa, isso faria uma grande diferença no fluxo de caixa. Ok? Talvez pagou a mais ou pagou a menos. O desvio a gente não conseguiu aferir ainda. Se foi para mais ou se foi para menos, né? Aqui a gente tem a diferença. Vou pegar aqui a medida. A gente simplesmente diminuiu os pagamentos previstos dos realizados. Então, eu previ mais e paguei menos. Agora a gente precisa diferenciar se esse que eu paguei menos é porque ainda está em aberto ou se é porque realmente foi previsto errado. E aí, como que a gente faz isso? A gente precisa trabalhar com a inteligência de datas. A gente precisa pegar a nossa tabela lá de calendário e analisar ela junto aqui com as medidas para saber se
é porque os títulos estão em aberto ou se eu realmente tive um desvio de pagamento. Então nessa medida aqui a gente precisaria verificar se o título está baixado ou não. Aí a gente pode usar isso, a gente pode fazer isso com a função calculate. Mais à frente, conforme vocês forem estudando as funções DAX, o Power BI, vocês vão perceber que além de conhecer as funções, a gente precisa entender a lógica de funcionamento para poder aplicar cada uma delas no cenário adequado, tá bom? Então vamos deixar o desvio aqui, não vamos resolver ele agora não, vamos deixar ele quieto aí. Mais à frente, se nosso tempo permitir, a gente faz essa verificação, né? Se o desvio ocorreu porque os títulos estão em aberto e ainda vou pagar, ou se os títulos realmente foram pagos com valor menor, ou eu provisionei e não paguei, esse tipo de análise, tá bom? Então vamos dar sequência aí. Esse era o conteúdo que eu queria abordar com vocês, além do que já foi abordado. E na terceira aula a gente vai começar a construir os nossos acumulados. A gente já tem aqui algumas medidas para acumular, por exemplo, os pagamentos, os recebimentos e o lançamento de títulos. A gente vai tentar fazer esses 3 acumulados e depois já montar um dashboard, igual aquele que a gente divulgou no formulário de inscrição do treinamento, tá bom? Um grande abraço aí, até a próxima aula, até a terceira aula. Então não se esqueçam, pessoal, que se você quiser ter acesso ao certificado de participação desse treinamento de imersão, você precisa participar das 3 aulas. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá, assiste a primeira aula, assiste essa segunda aula também e assiste a próxima aula, a terceira aula, e aí depois você vai receber o certificado de participação nessa imersão, do 0 ao primeiro dashboard, para você utilizar aí, talvez numa colocação, numa recolocação, numa colocação, talvez até uma promoção dentro da sua empresa, a partir do momento que você já conseguir trabalhar com o conteúdo que nós abordamos aqui no treinamento. Então é muito importante que você assista às 3 aulas, para depois aí sim você ter acesso ao certificado de participação nesse treinamento, imersão do Power BI. Tá ok? Também lembra de entrar lá no grupo do Telegram para a gente criar um network, vocês receberem conteúdo complementar, material complementar para auxiliar aí no estudo de vocês. E não se esquece de entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal e também ativar a notificação para que vocês possam receber conteúdo novo sempre que for lançado. Então um grande abraço, te vejo na terceira aula, na conclusão do nosso treinamento e imersão no Power BI do 0 até o primeiro dashboard. Um grande abraço e até lá.